O podcast No Ritmo da Vida é um oferecimento de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o programa onde nós conversamos um pouco sobre tudo, coisas boas, coisas não tão boas, coisas ruins, e o nosso convidado hoje é uma das pessoas mais extraordinárias do Brasil. Professor José Pastore, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, fundador da Embrapa, que é responsável pelo agrobusiness brasileiro, seu sucesso que é, e o que pouca gente sabe, uma das engrenagens mais fortes do Instituto Bacarelli, que tem uma orquestra inteira na favela de Heliópolis e, mais do que uma orquestra, tem agora um teatro para essa orquestra. O professor José Pastore é um dos maiores especialistas em relações do trabalho do mundo, não é do Brasil. E ele está serissimamente preocupado com o que vai acontecendo no Brasil. Tanto quando a gente fala de escala 6x1 de jornada de trabalho, como quando a gente fala de outras medidas provisórias que vão destruindo a reforma trabalhista feita pelo presidente Michel Temer. Nós vamos fazer 2 programas, como é hábito No Ritmo da Vida. O primeiro nós vamos falar das coisas tristes, das coisas pesadas, que são as relações de trabalho, o risco de desemprego, o risco de empresas virem a fechar. E no segundo nós vamos falar de coisas boas. Vamos falar da Orquestra Bacarelli, vamos falar da Fundação Bacarelli, vamos falar do Teatro Bacarelli e o que é ver essa meninada que a orquestra forma crescer, se desenvolver e ocupar lugar cada vez mais importante no cenário musical internacional. Pastore, meu querido amigo, seja muito bem-vindo e a palavra é sua para você começar como você quiser. Vamos falar de reforma trabalhista ou vamos falar de 6x1? Olha, é um grande prazer voltar aqui ao Ritmo da Vida. Eu sei que é uma audiência muito fiel e muito qualificada desse programa. E encontrar você aqui é sempre uma grande alegria para mim, é uma honra. O Brasil está vivendo um momento difícil na área trabalhista porque foi apresentado lá no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição da República que é muito sedutora para o povo em geral. Qual é a proposta? Trabalhar 2 dias a menos por semana, trabalhar 4 horas a menos por semana, ganhando o mesmo salário. Então, as pesquisas de opinião pública que têm sido feitas junto à população e perguntam o que você acha dessa ideia, 85% das pessoas dizem, eu concordo, eu estou achando ótimo. E não seria diferente, né? Seria um pouco estranho se elas viessem falar, não concordo em ganhar igual ou ganhar mais até, trabalhando menos, né? Então esse é um problema preocupante porque, sendo uma proposta tão popular assim, isso atrai muito os parlamentares. Eles ficam de olho nisso e procuram emprestar o seu apoio para poder conquistar o voto. Claro. Esse normal. que é o normal, é a vida deles, é legítimo que eles busquem o voto, não é? Mas o que acontece é que isso foi e é uma verdadeira armadilha, porque se eles votarem contra, é tudo que o adversário está querendo para falar para ele, olha, para o eleitor, olha, esse aqui está contra o seu bem-estar, portanto não vota nele, vota em mim. É uma situação dificílima para os parlamentares, dificílima. Uma verdadeira emboscada. E o que acontece? Eles, na Câmara, votaram quase que unanimemente a favor dessa proposta, de reduzir as horas trabalhadas de 44 por semana para 40 e tabelar a escala de trabalho de 5x2 para o Brasil inteiro. Seria bom para os ouvintes que a gente explicasse em 3 segundos a diferença entre jornada e escala, não é? A jornada é o número de horas que a pessoa trabalha. Por semana. Por semana, por dia, por ano, é a jornada, não é? Então, por exemplo, por semana, tem pessoas que trabalham 44 horas, como diz a Constituição, outras trabalham 40, outras trabalham 36. Agora, a escala
é o modo de distribuir esse trabalho na semana. Então ela pode trabalhar 44 horas, 6 dias, folgando 1, pode trabalhar 44 horas, 5 dias, folgando 2, ou pode trabalhar 6 dias, 12 horas num dia, 36 de descanso, 12 horas no outro dia, mais 36 de descanso, que é a jornada 12 por 36. Então, há uma variedade grande de escalas, não é? As jornadas, elas são em geral estabelecidas primeiro por Constituição, depois lei ordinária e depois a negociação também. As escalas, só algumas muito raras é que são estabelecidas por lei ou por norma regulamentadora de saúde e segurança, porque há determinados trabalhos que são muito perigosos, então você precisa ter uma escala especial de descanso. Tem outros trabalhos que exigem continuidade, não é? Um mergulhador, por exemplo. Então, são as situações excepcionais em que você legisla sob escala. E eu não conheço nenhum país do mundo que tenha colocado escala na Constituição. O Brasil vai fazer, ou está tentando fazer, essa peripécia de tabelar a escala 5x2 para todo mundo, quando as atividades são muito diferentes e requerem escalas diferentes. Por exemplo, na área hospitalar, que você conhece bem pelo seu trabalho maravilhoso na Santa Casa, os médicos e os enfermeiros gostam muito de trabalhar na base de 12 por 36. 12 por 36. Tem alguns que trabalham 6x1, outros 5x1. Por que 12 por 36? Porque eles gostam de dar ao paciente uma continuidade de tratamento ao longo do dia inteiro, um único enfermeiro tratando dele, em lugar de ficar trocando de 6 em 6 horas, porque para o tratamento é melhor, para o paciente é melhor. E depois ele descansa 36. Os enfermeiros também gostam porque eles viajam menos de ônibus. Quando eles trabalham 12, descansam 36. Pois é, agora tem que ser tabelado todo mundo 5x2. Então é um problema sério, porque vai exigir das empresas um remanejamento completo das suas turmas, dos turnos de trabalho, das escalas, das jornadas, e isso vai custar muito caro. Essa é a parte complicada da história, vai custar muito caro, e a consequência de custar muito caro é que, em vez de beneficiar o trabalhador, vai gerar desemprego. Exatamente. Quando você eleva demais o custo do trabalho e a empresa não eleva a sua receita, era bom até abrir um parênteses aqui. Um supermercado, ele não vai vender mais só porque a jornada encurtou. Ele vai vender a mesma coisa, só que ele vai ter um aumento de folha de salarial brutal. Então vem a sua pergunta, e aí, como é que ajusta isso? As empresas vão procurar ajustar isso. Existem 4 mecanismos possíveis de ajustar isso. O primeiro deles, que é o mais conhecido de todos e é intuitivo, passa para o preço. Então o supermercado vai aumentar o preço dos alimentos, o ônibus vai aumentar o preço da tarifa, o condomínio vai aumentar o preço da mensalidade e assim por diante. Inflação, grande prejudicado, trabalhador. Uma outra maneira de fazer o ajuste é as empresas, ao longo do tempo, devagar, ela vai demitindo o trabalhador que ganha mais e vai contratando um trabalhador que ganha menos, para poder compensar na sua folha salarial. Rotatividade. Grande prejudicado, trabalhador. E aí, no caso, inclusive, o trabalhador mais bem pago. Mais bem pago e, inclusive, o que é interessante, você tocou num ponto. Quando você tem essa estratégia de demitir o que ganha mais e contratar o que ganha menos, você começa a demitir o que tem mais idade, para pegar o júnior. Então você prejudica uma população que depois vai ser difícil para ela se recolocar no mercado de trabalho, certo? O terceiro mecanismo é, se a empresa que puder, ela vai comprar uma máquina, vai automatizar. E isso aí vai gerar o quê? Que você mencionou? Desemprego, não é? E isso para quem que é o grande prejudicado? O trabalhador. E o quarto mecanismo é que algumas empresas, principalmente pequenas, que podem já falar, bom, está tão difícil que eu vou arriscar contratar informalmente, sem registro. Informalidade. Quem é o grande prejudicado? O trabalhador. E o segundo grande prejudicado é a Previdência Social, porque na informalidade não se recolhe nada para a Previdência. E a Previdência está com 480 bilhões de déficit por ano. Não é um número pequeno, é um número monstruoso.
E esses são 4 mecanismos de ajustes que podem ser usados separadamente, mas eles podem ser usados conjugadamente. Então, realmente, o que se antevê pela frente é um desastre, é um problema sério, econômico, que vai ter desdobramento social. Eu sou sociólogo, a minha preocupação maior é o que vai acontecer com a massa de trabalhadores no Brasil, com as famílias, com os mais idosos, com as crianças, com todos aqueles que dependem do sustento dos que trabalham. E, num certo sentido, vai inviabilizar as relações sindicais. Quer dizer, patrão e empregado não vão mais ter muita margem para combinar, muita margem para conversar, muita margem para poder acertar a situação. Porque nós vamos ter isso na Constituição, que é um absurdo. Você fala de escala de trabalho na Constituição, eu falo de lei trabalhista na Constituição. Eu acho que tem pouquíssimos países no mundo que colocam a legislação trabalhista na Constituição, porque a legislação trabalhista é uma legislação dinâmica. Ordinária. Quer dizer, né, e dinâmica. Nós temos agora, por exemplo, a inteligência artificial chegando. Você imagina os impactos da inteligência artificial constitucionalizados. Você tem que mexer na Constituição para adaptar a relação de trabalho à inteligência artificial. É um ato de loucura, uma barbaridade completa, quer dizer, quase que um ato de demência contra o país. Mas, nesse sentido, como é que fica a conversa para montar o que é mais factível, o que é mais interessante para o empregador e para o empregado na infinidade de atividades econômicas que nós temos num país como o Brasil? Meu caro amigo Antônio Penteado Mendonça, esse é um outro capítulo que preocupa muito nessa PEC que foi aprovada lá na Câmara. Por quê? Porque essa PEC, explicitamente, ela revoga os acordos e as convenções que foram assinadas entre as partes. São acordos e convenções assinados de boa-fé, de acordo com a legislação vigente. Ou seja, um ato jurídico perfeito. Um ato jurídico perfeito. Então, vejam os seus ouvintes, imagina, você compra uma casa, você deu a entrada, você está no 4º, 5º pagamento aí da casa, ou mais adiantado até, e vem uma lei e anula o seu contrato de compra. Tem cabimento uma coisa dessa? É um absurdo. É um absurdo. Mas isso está na Constituição, é isso que eles colocaram. Você revoga os acordos e as convenções assinados nesse campo da jornada. Veja só. Agora, eu pergunto a você, o que vai sobrar, né, para você negociar? Pois é, e sem sobrar nada, vai encarecer ainda mais o custo do Brasil, que tira a competitividade do Brasil num cenário de mundo cada vez mais dinâmico, de mundo cada vez mais eficiente, de mundo cada vez mais automatizado e de mundo cada vez mais agressivo nas formas de competição. Como é que o Brasil fica nisso, pastor? Este ano de 2026, a competitividade do país caiu tanto, que num estudo que é feito anualmente lá pela um instituto na Suíça, entre 70 países, o Brasil saiu no número 67. Nossa Só Senhora. tem 3 países piores que o Brasil. Então, veja, nosso nível de competitividade é muito baixo, E por que é assim? Em grande parte porque a produtividade é muito baixa. E é bom a gente falar em produtividade, porque os países, a grande maioria dos países que reduzem jornada de trabalho, e o Brasil também é assim, eles reduzem no momento em que eles ganham alguma produtividade. Então eles ganham uma produtividade, quer dizer, ele ganha eficiência, ele reduz um pouco a jornada. Ganha mais eficiência, reduz mais a jornada. A produtividade do Brasil é baixíssima, então é muito difícil você querer, através da redução da jornada, melhorar a produtividade. É o inverso, não é? Mas há aqueles que defendem essa linha. Você reduzindo a jornada, aumenta a produtividade. Não aumenta porque a produtividade ela é um resultado de vários fatores. Em primeiro lugar, a qualificação do trabalhador. Em segundo lugar, a qualificação do empresário. Em terceiro lugar, a tecnologia da empresa. Quarto lugar, a infraestrutura do país, que é muito importante na produtividade. O Brasil está mal em todas essas fotos. Em todas essas fotos ele está mal. O Brasil, em termos de infraestrutura, está investindo muito pouco. O Brasil tem 23% de estradas pavimentadas. A Alemanha tem 100%. Estados Unidos tem quase 100%. Você falou na Alemanha,
tocando nessa questão de escala e de produtividade, no fim dos anos 70 eu fui fazer minha pós-graduação na Alemanha e a França estava mexendo na jornada de trabalho. E foi um desastre. A França nunca mais se recuperou depois dessa mexida que ela deu, o que fez os alemães, sem mostrarem para ninguém, tapando a boca, ficarem com um sorriso de orelha a orelha. Eu lembro disso. Porque era tudo o que eles queriam. Eles simplesmente tomaram conta da Europa em termos de industrialização, em termos de tecnologia, em termos de toda essa questão de produtividade, porque a França se suicidou. E se suicidou fazendo isso. Vamos reduzir a jornada para 36 horas, se não me engano. 35 horas, era uma coisa qualquer assim. E foi um fracasso, foi um fiasco. E o primeiro-ministro da Alemanha falou imediatamente, as nossas portas estão abertas. E nós, 50 anos depois, ou quase 50 anos depois, não olhamos o exemplo do passado de um país muito mais avançado do que o Brasil, para ver que isso não vai dar certo? Não, e veja, a produtividade dos países avançados ela é muito mais alta que o Brasil, não é pouco não. Em 1 hora de trabalho, um país avançado produz $60, $70, $80, $90. O Brasil produz $17 na média. É claro que tem setores mais produtivos. O agro está indo bem, o setor financeiro é muito produtivo, mas nós temos que olhar a média. A média é $17, perto de 80. Esses países reduziram a jornada porque chegaram nessa produtividade. Então, o método de reduzir jornada, que é uma coisa importante, é preciso reduzir jornada, as pessoas precisam viver melhor, viver mais, trabalhar menos. O método é através da negociação. Por quê? A negociação vai levando em conta os ganhos de eficiência. Na medida em que a economia, as empresas, as pessoas vão ficando mais eficientes, elas vão podendo trabalhar menos horas. É isso que o Brasil deveria seguir e está seguindo. Porque até hoje, na Constituição está escrito que são 44 horas semanais e na prática, a média de horas negociada na prática é de 38,4. Está abaixo dos 44, está abaixo até dos 40, que essa proposta está... Ou seja, essa proposta é um imenso engodo e a demagogia levada quase que à perfeição, porque todo mundo acha que ela é maravilhosa e na prática não é nada disso que vai acontecer. Na prática nós vamos ter problemas que são irreversíveis. Por quê? Porque é PEC, porque é uma emenda à Constituição. Para você voltar para trás, mudar isso, é praticamente irreversível uma coisa dessa. E vai começar logo o problema e vai demorar muito para você poder corrigir isso. No momento atual, nós temos o projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Exato. Indo para o Senado. Já está no Senado. Já chegou no Senado. Já está no Senado. Então, você que está nos acompanhando, por favor, fale com o seu senador. Converse com o seu senador. Procure mostrar para o seu senador que não é para ele não votar. Nenhum senador vai ter coragem de não votar ou de votar contra uma medida como essa. Ele não vai fazer isso porque ele perde a próxima eleição. Outubro está aí, ele não se reelege e essa não é a proposta de um candidato a ficar no Senado, a continuar no Senado. Isso mesmo. Mas peça para ele conversar com o presidente do Senado e não pautar. E eventualmente não pautar essa medida durante o período eleitoral para tirar a pressão em cima do tema e permitir que a sociedade brasileira, depois da eleição, se articule melhor, converse mais, estude um pouco mais profundamente o assunto, como o professor Pastore já fez. Ouça o professor Pastore e outros que, como ele, estão lutando por um mínimo de bom senso e faça isso com convicção. Não é de, olha, senador, pode ser que... Não, diga, senador, por favor, preste atenção nesse tema. Esse tema é da maior importância para o país inteiro. E, principalmente, como sempre, para os mais pobres. Para os mais pobres, exatamente. É um bom recado esse, porque é demais pedir para um parlamentar não votar um projeto de lei que pode acabar com a carreira dele. Não, ele não vai fazer, claro. Ele não vai fazer. Então, a sua proposta é exatamente a mais sensata, porque deixando para o ano que vem, ele vai votar com a sua consciência e não sob pressão da própria eleição, não é? Hoje ele está sob a pressão da eleição. Como é que ele vai votar contra, né?
Não deixar para o ano que vem. O recado está dado. Esse No Ritmo da Vida está chegando no final. No próximo nós vamos continuar com o professor José Pastore, mas aí falando de coisas boas, Pastore. Falando do seu grande sonho tornado realidade, que é a Orquestra Bacarelli, que é o seu serviço maravilhoso na favela de Heliópolis, que dá condições de vida para meninos que de outra forma não teriam essa chance. Então, você que nos acompanha, não perca o próximo No Ritmo da Vida, porque com certeza vai ser um programa muito mais alegre do que o programa de hoje. Pastore, muito obrigado pela sua aula, pelo seu bom senso, pelo seu critério. É um grande prazer, viu? E a você que está nos ouvindo, até o próximo No Ritmo da Vida.